Boa noite, povo desse GT. Olá, minha cara de cansada. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do GT de Clima. Como eu estava falando, a gente estava agora há pouco em outra reunião. A gente está usando o mesmo link da reunião e uma galerinha que já estava aqui da delegação do ano passado. Porém, sejam bem-vindos e bem-vindas todo mundo que está chegando. E, primeiramente, deixa eu ver se tem alguém novo aqui. Tem alguém novo que quer se apresentar aí? Eu sei que tem muita gente nova chegando, então. Não estava no começo da última reunião, então não sei se já se apresentou. Não, né? Então tá bom. Então vamos continuar. Gente, olha, a gente tem poucas pautas hoje. Então, acho que seria legal também que esse fosse um momento de repasse de quem tiver alguma informação. Eu queria que tivesse alguém da planta E aqui, mas eu acho que a Bia saiu. Eu queria que ela falasse alguma coisa. Não sei se tem mais alguém que está envolvido nessa campanha. Porém, antes da gente começar, Samara tá ali. Não sei se ele está falando que é. Ah, tem uma galera aqui, ótimo, então. Então, antes da gente começar as pautas que a gente tem hoje, a gente queria para repasses. Quem tem algum repasse, que quer passar algum repasse de núcleo, alguma atividade que participou, alguma coisa que está planejando, pode falar, momento de vocês. Oi, gente, boa noite. Eu tava comendo aqui, tô comendo. Eu não sei se vocês sabem, se vocês acompanharam a rede do Engaja, mas em São Paulo, lá no território Guarani, no Pico do Jaraguá, hoje, dia 4, né? Hoje é dia 4, né, gente? Hoje é 4. Hoje, dia 4, teve uma audiência lá em São Paulo em relação à questão que o pessoal dessa aldeia está vivenciando, né? É um mandato de reintegração de posse, ou seja, eles estão com um mandado judicial para que se retire da terra deles. E daí o diálogo hoje foi na tentativa de tentar mediar esse diálogo para que essa reintegração de posse ela fosse cancelada. Mas isso não aconteceu, a juíza ela não concordou, o pedido, o mandato de reintegração de posse vai continuar, e aí ele está marcado para o dia 10 desse mês. Está tendo uma especulação imobiliária lá na área, onde está devastando, está destruindo, já derrubou muitas árvores, o pessoal dessa aldeia plantou 200 árvores, né, no local onde eles derrubaram, mas enfim, um momento que eles estão vivenciando de conflito, de tensão. É preocupante a situação, né, porque envolve dinheiro, envolve empreendimento, e aí agora fica mais o chamado para quem for de São Paulo, quem for próximo, né, e possa contribuir de alguma forma, que conheça, na verdade, né, pessoas que possam estar somando nessa luta. Daí tem o Ian também, né, que ele é de lá, do território, e aí acho que ele poderia falar com mais propriedade do que está acontecendo lá, mas é só um repassezinho assim, a reintegração de postos permanece, né, e tem essa questão aí com o empreendimento, e aí o que eu queria colocar para o GT, como é que a gente pode contribuir nisso, né, como é que a gente pode pressionar essas pessoas para que não seja retirado do território, para que nenhuma árvore mais seja derrubada. Essa é a atual, é o que está acontecendo lá, e as notícias não são boas, infelizmente. Nossa, Manga. Eu ia te perguntar, se você começou a falar, eu ia perguntar se era lá o território do Ian, e né? Eu sei que estava rolando algumas ações locais lá, tu sabe me informar se ainda está rolando, se qualquer pessoa pode entrar, como que está funcionando? Bom, eu não sei como é que está essa questão de controle de pessoas, né? Eu não sei como é que está se entendendo essa questão de controle, mas pelo que eu entendi, tem uma programação já estruturada até o dia 10, né? Que é o dia do julgamento. Então, quem puder colar, quem puder somar aí, eles estavam tentando arrecadar também alimentação, agasalho, porque eles montaram um acampamento mesmo, né?
na área onde foi derrubadas as árvores. Acho que o Ian ele poderia falar melhor, mas é o repasso que eu acabei de ter agora, né, de uma pessoa que está lá com o pessoal na aldeia. Boa. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, então, falar com o Ian para ele passar essas atividades lá no grupo, né, do GT, tipo, o que que tá rolando e como que a galera pode contribuir para a gente entender melhor como contribuir. Ele que tá lá, Aham. né, é mais fácil de Ele passar postou, informação. ele postou uma imagem, e eu não sei se é essa do programa, da programação, né? Mas eu também postei uns textos enormes, mas, por favor, leiam, é importante. E tá dizendo um pouquinho do histórico local, o que está acontecendo, o que isso significa. Aí, se vocês puderem rever as mensagens lá, acho que o Ian colocou alguma coisa também, viu? Boa. Obrigada, Manguinha. Vamos dar essa atenção então, pessoal, as mensagens que estão rolando lá no grupo. São informações importantes, realmente. Quem tá fazendo a ata, gente? Eu sei que tem alguém aqui escrevendo, mas não sei quem é. Eu acho que é o Bruno. Não sei porque você acha isso, hein? Nossa, pelo jeito de escrever. Eu tô, mas tipo, se quem quiser ajudar, galera, super bem-vindo. Eu vou mandar o link aqui. Gente, vamos. É isso aí. É. Boa, próximo repasse. Quem falou que tinha bem foi tu, Bruno. Então, Deixa eu botar bem aqui. boa noite, gente. Então, eu queria falar que na próxima semana, na terça, nós do Núcleo Local do Rio de Janeiro iremos fazer uma ação de ativismo para mostrar um pouco sobre e falar também com a população sobre a realidade da nossa água, né? Porque o Rio ele passa por uma crise de abastecimento e a nossa ideia é focar justamente na solução do problema, né? Que é desencadear mais investimentos em saneamento. Então, nós estamos preparando uma ação que promete ser muito legal para tanto conscientizar as pessoas, tanto para ser informativo para nós mesmos, sabe? Estaremos fazendo essa belíssima ação aí. Então, quem for do Rio de Janeiro ou quem estiver pela cidade, cola que vai ser sucesso. É do Rio, só pra começar aqui, é a louca. Oi? Tu é do Rio mesmo? Sempre foi do Rio? Não, eu não sou do Rio, eu sou de Sergipe. Ah, tá. Eu Mas vi eu que tinha alguma moro. coisa. Eu vi que tinha alguma coisa diferente aí. Sim. Mas eu estudo no Rio. Aí eu tô morando aqui há um tempinho. Boa. Ótimo. Então, tem alguém que quer falar um pouquinho sobre a campanha, gente, para a gente entender em que pés estamos? Vi que tem um monte de gente aqui que está participando. É porque hoje foi repassado umas mensagens para os núcleos locais de algumas coisinhas que já foram resolvidas quanto a datas e tal. E eu acho que super casava com a gente trazer isso aqui para o GT, porque lembram que eu falei com vocês sobre a reunião do OC, que a gente falou sobre aqueles diálogos? Então, eu acho que a gente super poderia aproveitar esses dias de Plantaê, que vão ter algumas atividades nos núcleos locais, para a gente realizar. E, por favor, registrem quando vocês participarem de alguma reunião, quando vocês fazerem alguma formação. Eu não sei se todos vocês sabem, mas o IATA possui uma planilha. E essa planilha, cada vez que a gente realiza alguma ação, alguma fala, alguma formação, enfim, participou de algum evento que foi relevante, ela deve ser preenchida. Tanto se você faz parte de núcleo local ou se você não faz parte de núcleo local, porque lá você pode colocar se a ação foi relacionada com algum núcleo local, ou algum GT, ou só um ou outro. Mas o legal é a gente entender esse impacto, né? Para a gente medir impacto é difícil, né? Mas entender como está acontecendo. E como a gente se comprometeu com isso também, vai ser legal depois para a gente contar por ano quantos diálogos climáticos a gente teve.
Eu não sei se eu tenho o link dessa planilha aqui agora, porque algumas coisinhas mudaram no Drive, mas eu vou mandar lá no grupo. Para quem não conhece, já se familiarizar com ela e ir preenchendo tudo lá. Beleza? Aí quem quiser falar da campanha aí, pode falar. Deixa eu procurar o link. Então, boa noite, pessoal. Acho que se a Bia quiser falar, ok, porque ela está coordenando a campanha, né? Então, Bia, você quer falar sobre a reunião de ontem e tal? Nossa, não sabia, acabei de voltar aqui, mas posso falar. Tá bom. Mas você pode falar também, porque acho que já que você está participando, depois eu complemento só. Uhum. Tipo, ontem eu gostei bastante da nossa reunião, porque a gente falou alguns obstáculos para levar a campanha para frente. E a gente pensou também em algumas soluções, tipo, organizar pelo Trello, tipo, organizar alguns grupos de estudo, comunicação, decidir as datas também. E eu achei muito interessante a seguir a metodologia do Advocacy, que aí a Bia vai explicar, porque realmente eu não entendo muito bem disso. Boa. Bom, gente, para quem não conhece ainda a campanha Planta E, ela surgiu em agosto do ano passado, mais ou menos na época do Encontro Nacional. Bom, quem falou aí que precisa de acesso, realmente precisa de acesso, porque vocês precisam ser articuladores e ter termos de voluntariado assinados. Acho que depois a gente pode falar sobre isso, que aí vocês têm acesso ao drive do Engage. Mas, enfim, sobre a campanha, ela surgiu muito de uma ideia muito louca que eu tive, aí eu fui articulando com o Francis, que é coordenador de bio, e aí, quando a gente chegou no Encontro Nacional do ano passado, a gente viu que várias pessoas estavam com essa vontade de fazer uma coisa de mais impacto, uma coisa de mais concreta, né? E que conversasse com vários GTs. E essa coisa é o plantio de árvores e essa incidência na arborização e reflorestamento no geral, tanto nas cidades como em outros lugares também. E aí a gente foi estruturando a campanha Planta E, e nos últimos tempos a gente tem feito bastante grupo de estudos, né? Que é como se fosse esses seminários online. E a gente estava falando com vários projetos mais práticos, e agora a gente decidiu que chega, bora amadurecer também e a gente mesmo começar a plantar, pegar toda essa informação que a gente já conseguiu e botar isso em prática. E a metodologia que a gente decidiu usar para botar isso em prática é a metodologia de advocacy do Engaja. Quem não sabe, advocacy, leiam mais um pouco lá no Drive do Engaja, mas é basicamente você incidir nas políticas públicas a partir de várias ferramentas possíveis, né? Então, todo mundo tem algum posicionamento político, e político aqui no sentido de cuidar da sua cidade, né? Cuidar da sua sociedade. E as formas que o Engaja enxerga de fazer isso é através de ações de ativismo, de comunicação e de lobby. E aí, enfim, as ações podem ser tipo ações artísticas, podem ser os plantios, podem ser coisas que chamem a atenção do povo, que você dê voz a uma causa. O lobby é influenciar um tomador de decisão mais diretamente, né? Você ter seus posicionamentos e conseguir falar com ele. E a comunicação é você conseguir passar tudo isso para mais gente ainda, tipo, escrever um texto, publicar num blog, usar o Instagram, usar o Facebook, tipo, tudo isso entra em comunicação. Então, a metodologia de advocacy do Engage, ela tem 12 passos, 13 na verdade, mas a gente vai pular um, porque a gente já escolheu nossa causa, né? Então, depois desses 12, lá para o começo de abril, a gente espera que esteja realmente acontecendo várias ações e que a gente tenha conseguido botar alguma coisa no mundo mais concreta. Então, essa é a ideia da campanha agora. Se alguém estiver falando, tá mutado, tá?
Ah, ah, Eu tava falando. todo mundo já acabou o repasse? Eu posso falar? Pode falar. Não, eu tava só. É porque tava mutado. Eu tava perguntando pra Bia se tem alguma coisa que vocês já podem repassar sobre idade ou não. Ou ainda é meio. No dia 10, que é a próxima semana, a gente não tem reunião, porque as reuniões de campanha acontecem de 2 em 2 semanas. Mas é o prazo para quem faz parte da campanha ativamente fazer um mapeamento de atores, né, que é esse primeiro passo da metodologia. E aí vai ser esse calendário mais bem estruturado. A gente também está se estruturando no Trello agora, que é uma ferramenta para você conseguir ver que tarefas que você tem para fazer, que é bem legal, recomendo, inclusive. E a gente está com umas ideias de umas datas chaves de fazer uns plantios maiores, que é no final de março e no final de abril, que é o Dia da Terra. Mas o que provavelmente está mais certo mesmo é dia 22 de abril, que é o Dia da Terra mesmo, que aí tem esse tempo de a gente ter terminado de aplicar a metodologia. Massa. Só antes de a próxima pessoa fazer o repasse, tu estava falando de advocacy, e aí eu fui pegar o guiazinho que a gente ganhou do Imaflora, que, gente, ele é muito bom. Chama Guia para a Construção de Estratégias de Advocacy. Então, tem desde o, tipo, o básico de, tipo, meu Deus, o que é advocacy que essa galera tá falando, até, tipo, como a gente pode colocar isso realmente na prática. E aí já pode ser um material extra para entender um pouquinho as coisas do Engaja. Eu recebi esse impresso, assim, achei muito especial, porque foi muito caro para o Imaflora fazer isso. Eles estavam, tipo, contando quanto tinha sido cada um, e aí a ideia era, tipo, a pessoa ler e repassar para o núcleo, porém, tem ele online, olha que maravilha, e eu fui buscar o link aqui para passar para vocês, e estou passando aqui do lado e vou botar na ata também. Então, quem quiser entender um pouco mais do que afinal é isso e como que a gente relaciona isso com as políticas públicas, pode acessar. É isso. A próxima repasse é com a Nai? Isso, exatamente. Então, gente, na reunião passada, sei que faz 2 semanas atrás, né, antes do carnaval, eu cheguei a comentar que eu estava começando a puxar o que seria um podcast do Engaja Mundo. Por quê? Porque rolou um encontro de planejamento, que a gente também deu esse repasse na reunião passada sobre isso, que a gente sente falta de melhorar um pouco a comunicação. E quando eu digo a comunicação, é a comunicação entre os grupos de trabalho e até mesmo entre locais em que o Engaja Mundo existe, mas muitas das vezes ele não tem como chegar por conta do acesso à internet, que às vezes é limitado. Então surgiu essa ideia de fazer um podcast. Na verdade, já dando uma adiantada do que seria isso, seria a ideia de fazer um podcast interno e um podcast externo, na ideia do podcast interno ser uma parada que conecte mesmo o que rolou em cada reunião por semana, o que o CF fez naquela semana, o que rolou nas aldeias e nos locais que está sem internet, não tem tanto acesso à internet, para a gente também se conectar e entender mais a realidade deles, assim como eles também entender a nossa. E, por último, seria esse segundo podcast, que seria um podcast externo, que seria um local em que os grupos de trabalho pudessem se encontrar para discutir temas em comum, até porque a gente se encontra, muitas das vezes a gente está discutindo os mesmos temas, só que setorizados por fins de organização, e às vezes a gente pode fazer uma discussão muito mais rica se a gente se encontrar. E, por um outro lado, esse podcast externo, ele pode ser uma parada que amplifique mais a voz nossa, da juventude, para a galera entender o que a juventude está engajada, o que a gente está querendo dizer para o mundo, o que a gente está fazendo. Enfim, tem N benefícios, e a ideia não é simplesmente chegar, vamos fazer um podcast, tá? Como a gente vai fazer isso? Então, a ideia também é acoplar a galera que vai querer colar junto nesse podcast, na construção dele, formações, no sentido de, vamos capacitar essa galera para aprender a fazer podcast e todo mundo ter o mesmo grau de informação para poder fazer a ideia adiante. Enfim, acoplado isso com a ideia de que a gente se dividiu em pilares dentro do grupo de trabalho, que a gente tem pilar de comunicação, de lobby, de grupos de estudo,
etc e tal, e não só o GT de clima, eu acho que a gente já vê aí uma função, pelo menos eu consigo ver uma função clara para a galera dos pilares de GT, do grupo de estudo e de comunicação, que a galera já pode estar agindo. E para facilitar esse encontro dos grupos de trabalho, eu acabei criando um grupinho, sim, mas um grupinho de WhatsApp, para que todo mundo possa, tipo, entrar lá e a gente marcar reuniões semanais e a gente construir esse sonho tudo bonitinho, como, sei lá, a rede pensa. É isso, gente, esse repasse. Vou jogar o linkzinho do grupo aqui e sejam muito bem-vindos. Ai, arrasou, Nai. Que ótimo. Botar lá num grupinho também. Você vai botar lá? Sim, eu vou colocar no grupo do WhatsApp também. Ai, Vou mandar ótimo. e-mail para a rede também, mas eu estou passando em todos os grupos de trabalho para realmente dar esse repasse mais íntimo de ti. Ó, esse troço vai rolar, vai acontecer, se engajem aí, sabe? É isso. Mara, Bem, Mara, Mara. Muito legal. Alguém tem mais algum repasse? Acho que são não. Gi, você botou uma pauta lá na ata, você quer falar sobre ela? Posso falar assim. Na verdade, é de uma coisa que a gente já falou no grupo do WhatsApp do GT, que a Bia jogou lá essa semana um link para um prêmio, e a Bia até comentou que tipo, dava para colocar o Educlima e tal. E aí eu resolvi dar uma lida e resumir aqui para o GT de o que é esse prêmio, o que a gente precisa se quiser participar dele ou não. E aí, o que acontece? Lá na ata tá o link para todas as informações dele, tá em português, dá para ler tranquilo. E aí, o que é? É um prêmio, tipo, acontece desde, sei lá, 2015, 2017, por aí. Todo ano ele tem uma temática específica. Pelo que eu entendi, é sempre sobre clima. E desse ano o tema é Cidades Inclusivas para um Clima em Mudança. Tipo, eles querem projetos que falem tanto do enfrentamento à crise climática, como também de tipo como enfrentar a crise climática considerando desigualdades sociais. Então vai juntar tanto clima como questões de ambientes urbanos. Tem algumas coisinhas lá específicas do edital de o que precisa, mas de forma geral precisa ser um projeto, pelo que eu entendi, um projeto que já aconteça, ou seja, tipo, que possa mostrar de alguma forma que esse projeto já teve alguma edição, que já teve resultados e que aí ele pode ser replicado de novo. O prazo dele é até dia 7 de maio, então a gente tem tipo 2 meses ainda, dá tranquilo para trabalhar nele. Não tenho certeza se ele é todo em inglês, mas quase certeza que sim, porque ele é um prêmio internacional. 7 de maio inscrição. A seleção dos finalistas só começa em outubro desse ano. E aí o anúncio é em abril do ano que vem, ou seja, tipo a gente pensar um projeto esse ano, mas não para implementar ele esse ano, seria a partir do ano que vem. E seriam 4 finalistas. O primeiro, o prêmio é de US$ 250.000. E a partir do segundo, tipo, do segundo até o quarto, é US$ 25.000 para cada um deles. Eu acho que é isso, as informações principais. Eu acho que super faz sentido a gente concorrer a ele. Tipo, pode indicar mais de um projeto, mais de uma iniciativa. Inclusive, eles dão lá o passo a passo de como fazer isso. Eu acho super que o Educlima funciona nesse projeto, e estou disposta a gente formar um grupinho ou qualquer coisa do tipo. Mesmo que seja em mais um grupo do WhatsApp, tá tudo bem, a gente sobrevive a isso. Mas estou disposta a fazer isso e quem quiser ajudar de alguma forma, ou quem tiver qualquer dúvida, quem quiser dar palavras de apoio, chega aqui comigo que a gente faz esse rolê andar. E é isto. Que massa, acho ótimo. Tem tudo a ver com o Educlima mesmo.
Gi, Mas eu achei. então, como que a gente pode ir construindo isso? O que vocês acham? Ah, e tem outra coisa, uma informação que eu esqueci. Lá no site também eles têm um link para quem ganhou, tipo, quem foram os vencedores das edições anteriores. Tipo, cada um com seu tema e tal. E eu acho que é muito massa, eu dei uma lida lá bem por cima. Mas é massa pra gente entender, tipo, o que que eles buscam, o formato e tal, sabe? Eu vou ver se eu acho esse link fácil também e coloco na ata também. Que ótimo. Perfeito. Tava dando Inclusive, uma olhada. uma coisa que eu ia comentar, eu não sei se vocês estão me ouvindo? Eu tô falando pelo computador do Bruno. Amo, amiga. Beleza. Inclusive, o que eu ia comentar é que, tipo, eu acho que a gente pode, inclusive, implementar, tipo, a construção disso dentro de algum pilar do GT. Eu acho que faz muito sentido, até para a gente dar gás e engajar já mais um pilar, entendeu? Acho que seria, tipo, muito interessante. E aí já fica, tipo, uma coisinha que, tipo, eu acho que a gente pode ir estruturando melhor, né? Quais são, tipo, o que cada pilar vai fazer e tal, etc. Enfim, só enganchando uma coisa na outra aí. Bora fazer isso! Arrasou, Gisele. Gente, vamos fazer um trelo de GT de clima, pelo amor de Deus. Por favor, bora! Eu queria tanto conseguir usar o Trello, gente. Essas coisas eu acho tão difícil quem consegue. A Quem Bia, não Gente. tem espaço no celular, ele é melhor no computador, entendeu? Vamos fazer. Gente, outra coisa que eu uma tava, tentativa, uma tentativa. que eu tava me perguntando, tipo, enquanto eu lia isso, não sei se já existe, mas dentro de algum dos pilares que a gente formou, tem alguma parte específica para, tipo, buscar e acompanhar edital, prêmio, essas coisas? Ou ainda não? Eu tava Acho procurando, que não. Bia. Gi, eu tava procurando isso aqui também agora. Mas Não assim, tem um pilar disso, ficaram mas bem parados, então não Meu sei bem Deus. o que seria, né? Mas eu acho que foi levantado isso, né? Eu lembro. então, até que eu me lembro, tipo, não tem um pilar exatamente disso, mas por outro lado também, a gente não definiu o que cada pilar vai fazer. Então, tipo, fica muito aberto, sabe? Entendeu? Até para a gente repensar se todos esses pilares estão fazendo sentido, se a gente transforma um pilar em outra coisa. Eu acho que sim, super deveria ter, tipo, um pilar para a gente discutir essas paradas digitais, parcerias e tal, e adquirir experiência, né? Acho que faria muito sentido. E tem o climativo aqui. Eu acho que a gente podia ir ativando esses grupinhos, gente, sério. Para não ficar só com um monte de grupinho parado. E tem muita gente, então, pofa. Mas então, Gi, eu acho que a gente pode abrir tanto para a galera que já entende um pouco mais do clima, como para quem é do GT e quer construir isso, né? Mas aí tem 2 meses, que tu falou, né? Então, 2 meses é um bom tempo quando a gente tem tempo. Bom, gente, outra coisa que eu tava vendo aqui no grupo é que mandaram na verdade, eu acho que não é uma oportunidade nem tanto pra gente especificamente, ou pelo menos eu acredito que talvez sejam pessoas que a gente conheça, eles estavam procurando pessoas que a gente já fez isso antes, para quem não sabe, a gente co-construiu um documentário que a gente contava histórias de pessoas que eram diretamente afetadas pelas mudanças do clima. Ele foi passado na COP do ano retrasado e depois várias formações no Brasil a gente usou esse documentário. E está tendo uma outra oportunidade que é bem parecida, porém não é algo que é de iniciativa do Engaja, mas eu acho que tem tudo a ver, que mandaram tanto no grupo geral como, enfim, eu recebi de várias partes, eu acho muito legal, que fala assim, se a gente conhece alguém que já tenha sido, que esteja sendo afetado diretamente pelas mudanças do clima, tipo alguém que queira contar o seu relato. Então, se vocês conhecem alguém, não fala de limite de idade,
mas que saiba, tenha noção, tenha ciência e consciência de que o seu trabalho, a sua vida está sendo afetado diretamente pelas mudanças climáticas e que queira contar um pouco dessa história, eu vou só reencaminhar a mensagem para vocês aqui no grupo e botar também aqui na nossa ata esse link, porque pede para enviarem um e-mail para uma galera do Greenpeace. Então, eu acho que eles estão na frente disso e como eles também são nossos parceiros, e eu acho que vale super a pena a gente começar a ter esse olhar mais voltado de a gente está fazendo ações concretas, a gente faz muitas formações, mas, tipo, as pessoas que a gente está se conectando diretamente, será que as pessoas conseguem perceber que elas estão sendo afetadas pelo clima? Eu acho que é uma oportunidade de compartilhar histórias reais, e isso, gente, facilita muito o nosso trabalho quando a gente vai falar para as pessoas sobre clima e mostra histórias reais, né? A gente até discute isso um pouco dentro da própria licenciatura hoje no Brasil da educação, que é trazer histórias reais, né? Então, enfim, vou só reencaminhar essa mensagem para vocês que eu achei muito legal e eu fiquei pensando também em quem eu poderia indicar, em quem eu poderia passar esse e-mail para entrar em contato. Eu tenho certeza que se a gente pensar um pouquinho, a gente vai lembrar de algumas pessoas. Tem uma foto de um moço que ele está no mangue e, enfim, principalmente aqui no Maranhão, até Belém, a gente tem a maior área de mangue do mundo, né? E tem uma grande biodiversidade, muito grande. Então, entender como que essas pessoas estão sendo afetadas, acho que é o nosso papel também, fazer com que as pessoas se sensibilizem para isso. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é quem ainda não é inscrito no site do Clima Info. Por quê? Para quem não sabe, o Clima Info é um site de informações sobre climas, super atualizado, e que tem muita informação sobre o que acontece atualmente no atual cenário político brasileiro, não só as questões políticas, mas todas as questões, enfim. É muito completo, eu sou muito fã do Clima Info, e numa reunião que a gente estava, a gente falou com uma galera que era do Clima Info, e, gente, a gente tem oportunidade dentro do Clima Info para também escrever coisas. Então, se vocês, enfim, a gente até falou disso um tempo atrás, de produzir conteúdo, né? Então, a Nai vem trazendo isso da questão do podcast, mas é isso, gente. A gente tem muito conhecimento aqui, a gente precisa ir produzindo as coisas. Então, eu vou deixar o link aqui para quem quiser se inscrever no Clima Info para ficar recebendo. Acho que já tem gente aqui que né, que está falando, é muito legal. Que queira receber essas informações para entender como funciona, e se alguém tiver o interesse mais para frente de entrar nessa parceria para tentar escrever algum artigo, algum trecho lá num blog, alguma informação especial sobre a sua área de atuação, a própria questão de como que você está envolvido entre juventude e mudanças climáticas, a gente tem uma abertura muito legal com eles. Então, enfim, essa abertura foi ressaltada mais uma vez. A gente tem um blog do Engaja também, que eu não sei atualmente como está, porém, antes sempre precisava de muita gente para escrever. Então, é isso, gente. É só deixando assim que, sei lá, talvez, eu acho que a gente tem muita gente no GT, e às vezes a pessoa não sabe aonde direito ela pode se conectar, às vezes ela não está no núcleo local, não sabe como ela pode colocar as atividades dela em prática. Então, acho que a gente tem muitas formas de atuação que a gente descobre não só aqui na reunião, como enfim. A gente tem muita coisa para fazer e eu acho que a gente pode ir usando o que a gente já faz, né? Para não ser algo a mais, mas para já reunir as coisas. E é isso. Tá aqui do lado, vou deixar lá na ata também, vou mandar também lá no grupinho, porque eu acho que é muito legal a gente estar informado, e são pessoas que têm um trabalho muito sério, que a gente acompanha. O Observatório do Clima também, para quem quiser se cadastrar também, vai receber e-mails, enfim, eu super aconselho, porque são informações diferentes da mídia que a gente está acostumado, então é legal entender todos os lados, assim, e as vertentes de como que eles passam essas informações, como que isso chega para a gente. É isso. A última pauta que eu tenho para tratar com vocês, que eu botei ali na ata, cadê? Já estou perdida. Aqui. Bom, gente, eu estava agorinha na reunião com a galera da delegação e a gente falou sobre isso. Eu queria entender com vocês, na verdade, antes da gente tomar essa decisão, que é o seguinte:
Para quem não sabe, a gente não teve um espaço Brasil na COP. Então, tipo, o governo brasileiro não teve um espaço oficial de delegação brasileira. E aí a gente teve um hub que se chamou Impact Climate Action Hub, que foi um hub que ele foi feito por algumas organizações, algumas empresas privadas também, mas com uma força muito grande da sociedade civil e muito trabalho da sociedade civil também. A gente participou de várias ações dentro do hub e, enfim, a gente fez várias parcerias lá também. Brasil Climate Action Hub. Pronto, a Bia falou ali. E então, é o seguinte, esse ano, novamente, assim, não é querendo ser pessimista, mas eu acho que é sendo muito realista, provavelmente a gente não vai ter o espaço oficial de delegação brasileira na COP. Então, como o Hub foi um sucesso no ano passado, esse ano vai continuar, porém, esse ano eles também querem, enfim, que a gente se envolva um pouquinho mais nisso. Então, onde estou querendo chegar, né? Eles vão fazer algumas reuniões para falar sobre o Hub, sobre como vão ser essas atividades lá no Espaço Brasil, organizar, enfim. E aí eles estavam querendo saber como que a gente quer se envolver nessa construção, nesse acompanhamento. Qualquer pessoa pode ir lá acompanhar uma reunião, fazer o repasse para a gente. Porém, eles pediram algum número de pessoas específicas, assim, que eles vão ficar enviando um e-mail direto, mas eu acredito que a gente sempre vai fazer repasses aqui sobre isso. E como a gente sabe que logo, logo a gente vai começar a abrir o processo para a delegação desse ano, porque sim, gente, cada vez a gente descobre que quanto mais cedo a gente começa é bem melhor. E todos esses processos de transição que a gente está passando, transição de coordenação, do CF que vai ser responsável pelo GT de clima, a gente quer entender se existiria o interesse de alguém. Já tem uma pessoa do CF que vai acompanhar, já tem eu da coordenação que vou acompanhar por enquanto, tem a Bia, que participou da delegação do ano passado, que vai acompanhar, e a gente queria entender se existe alguém aqui do GT que está chegando ou não, ou que já está pensando em se candidatar para fazer parte da delegação desse ano, que queria tentar acompanhar um pouco mais dessas reuniões para entender já como que é esse espaço e entender um pouco de como que é a COP e como que é a linguagem que rola nesses espaços. Então, como eu estava conversando isso com a outra coordenadora, com a Loma, um pouco antes, a gente não vai decidir isso aqui agora. Eu vou deixar essa oportunidade aberta e eu acho que até a próxima reunião a gente pode pensar, cada um pensando individualmente, mas se rolar uma conversa lá no grupo legal também, para pensar quem seria essa pessoa que quer acompanhar. Lembrando que não é nada muito fixo, é só alguém que vai receber os e-mails e vai ter a responsabilidade de fazer esses repasses para o GT. Tá bom? Então, se tem alguém aí que já está pensando em, eu quero ir para a Copa esse ano, eu já estou pensando nisso, já estou querendo me envolver um pouquinho mais, eu acho que é uma oportunidade muito legal de vocês conhecerem muitas pessoas que estão na COP, que fazem atividades lá dentro e nesse espaço, que é muito importante para a gente também, enquanto sociedade civil brasileira. E, enfim, é uma oportunidade bacana. Ó, já temos interessadas. Então, a gente pode fazer isso. Eu acho que na próxima reunião a gente pode conversar. Enfim, não tem. Eu dou mais detalhes ao longo do tempo, porque a gente está tentando entender isso ainda. Tá vendo? Tá gerando várias coisinhas ali. A Bia já tá falando, se a pessoa não entrar depois na delegação. Pois eu acho que a gente precisa pensar nisso. A Cíntia falou hoje comigo, que é essa pessoa do Instituto Clima e Sociedade, que é responsável por esse espaço. E eu acho que a gente pode entender como fazer isso, tá bom? Eu acho que agora, não sei se seria o momento, porque eu ainda tenho algumas coisinhas para resolver entre cordão também, entre CF, para a gente entender o que é mais estratégico. Porém, eu gostaria muito que tivesse alguém do GT lá. Até porque a gente está passando por esse momento de transição e tal, e daqui a pouco a gente não sabe quem vai estar coordenando, a gente não sabe quem vai estar na delegação. Então, eu acho que se você tem esse interesse, tipo, cara, eu vou esse ano, vou querer dar, a gente pode falar assim, eu
enfim, vou querer me envolver muito no GT. É uma oportunidade legal, tá? Então é isso. Acho que na próxima reunião a gente já pode pensar quem foram as pessoas que se interessaram e entender. Não é nada muito uau, a gente vai ter que entrar em um consenso para essa oportunidade. Eu acho que pode ir até revezando, sabe? Enfim, vou conversar melhor com a pessoa responsável sobre isso para entender e passar as informações para vocês. Mas eu acho que é muito bacana. É bem legal de entender como que funcionam esses processos. Bom, gente, falei muito, né? Falei pra caramba agora. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa ou fechamos as nossas pautas? Acho que a gente podia retomar o que a Nay falou dos pilares, né? Do prêmio, Bia? Não, dos pilares que ela falou no chat, de a gente pensar em, tipo, se tá fazendo sentido essa organização, retomar um pouco isso. E, não sei, Nay, toma aí o microfone, fala o que você estava pensando, que eu não sei o que você estava pensando. Então, é só que, por exemplo, a gente definiu pilares, mas apenas um dos pilares, ele tá, tipo, bem movimentadinho. E a ideia é, a gente não definiu exatamente o que cada pilar vai fazer e para entender melhor como vai ter esse funcionamento dos pilares. Então, tipo, eu acho que a gente poderia aproveitar essa reunião aqui para a gente dar, pelo menos, um breve encaminhamento sobre isso e entender o que faz sentido. Que, como a Bia já comentou aqui, por exemplo, eu também concordo, não faz muito sentido ter um pilar chamado COP26 se ainda não tem nenhuma delegação formada. E a gente sabe que um processo de delegação para a COP26, por exemplo, passa por todo um processo, democracia profunda, pipipipopopó, reuniões longas. Enfim, eu acho que a gente pode botar de maneira mais prática o que cada pilar poderia fazer e entender se uns estão fazendo mais sentido, se está fazendo sentido aquele pilar existir ou não, e que se não fizer sentido, a gente reestrutura. Enfim, eu acho que seria interessante também ouvir outras vozes aqui que estão na reunião, para entender o que essa galera está achando, enfim, é isso, gente. Nai, esse exemplo que você deu de COP26, no caso, ele já existe, né? Oi, eu não entendi o que você falou. Esse exemplo que você deu de COP26, no caso, ele já existe, né? Isso, esse grupo existe. E foi definido em alguma reunião, mas nessa reunião que foi decidido, quem estava nessa reunião, não sei se o Bruno estava, Gisele, ou você, ou Bia, enfim, eu lembro que esses pilares foram, tipo, falados, mas não exatamente foi dito o que cada pilar faria, sabe? Então, para entender melhor o que faria sentido estar dentro desses pilares. Porque eu acho que é isso que falta para alguns pilares funcionarem. Entender qual é o objetivo e deixar isso bem claro. Para a pessoa que entrar ali saber, olha, dentro desse pilar eu vou fazer X coisa, do outro eu vou fazer Y coisa. Até onde começa e onde termina aquele pilar. Para ficar, assim, de fato, mais claro e funcionável, sabe? Só nisso essa palavra existe. Funcional. Bom, bora então. Eu estava vendo alguns aqui e estava pensando o seguinte, por exemplo, a gente tem lobby, a gente tem comunica e a gente tem copy. Porém, não são coisas envolvidas, relacionadas com o GT e não necessariamente com uma delegação. Esse de copy, eu acho que para ajudar, e a gente que já passou por processo de delegação sabe como é uma loucura, eu acho que seria já ir pensando nesses critérios. O que vocês acham? Tipo, critérios de como que vai ser da próxima delegação. É que eu acho que a gente já definiu meio que os critérios do ano passado e acho que, tipo, se a gente parar e olhar 15 minutos para eles e só revisar, dá para usar até o mesmo documento, assim, tipo, a gente repensa no que a gente já tinha discutido durante semanas, assim, né? Ficou acho que mais de 2 semanas ano passado. Ver a questão das representatividades, né? Se faz sentido abrir para os outros GTs também. E dá-lhe, assim, acho que não é muita dificuldade isso. E aí exauriria
tudo que o grupo ia ter que fazer, assim, é isso que fica um pouco confuso. Eu acho que fazer essa revisão, Bia, o que você acha? Porque, olha só, tem coisas que deram certo, tem coisas que não deram. Então, eu acho que, como todo ano, a gente faz como que eu posso falar? Essa revisada do que deu certo, o que não deu. Por isso que todo ano a gente acrescenta critérios, a gente retira critérios, ou a gente pode permanecer os critérios ali se a gente achar que tá beleza. Porém, a gente já conhece esses critérios, mas quem está chegando ainda não conhece. E como todo ano esses critérios são apresentados para todo mundo entender do GT, eu acho que esse seria o papel, fazer essa revisão. Mas aí precisaria de pessoas que já participaram da delegação passada. E tudo bem ter pessoas que estão chegando também, porque, enfim, é o que a gente sempre faz todo ano, que é repassar e entender com o GT se esses critérios fazem sentido. Beleza. E depois que isso acabar, o que esse GT vai fazer? Eu tenho uma sugestão. Começar, talvez, o... Pode Diga, falar. Gi. Porque assim, eu acho que, tipo, mesma coisa que a gente pensa dos critérios, de algumas coisas fizeram sentido, outras não, eu acho que, tipo, todo o processo da delegação teve disso, né? Teve algumas coisas que a gente fez que deu muito certo e outras que não deram certo. Então a gente pode usar esse GT também para fazer uma avaliação do que deu certo e o que deu errado, ou o que a gente pode melhorar, ou o que a gente aprendeu, sei lá, da delegação do ano passado, e já ir pensando algum tipo de planejamento para essa próxima delegação, sabe? Por isso que é massa que esse GT tem, ou é todo mundo, ou é quase todo mundo da delegação passada. Então acho que isso pode ficar de missão também, de repente, tipo, não marcar uma reunião, mas pedir sugestão também para a delegação inteira do ano passado e alguma coisa do tipo, sabe? Boa. Sim, eu acho que isso só tem que ficar melhor comunicado. Tipo, porque pode acabar passando a imagem falsa de que a gente está centralizando as coisas em relação à próxima delegação, já com a delegação do ano passado. Esse não é nosso objetivo com esse GT. O objetivo mesmo é facilitar a delegação de 2020 e, tipo, quem quiser participar do nosso GT que não foi para a Copa, tá, tipo, o link tá aberto. Então, esse era o objetivo e não, tipo, centralizar na delega do ano passado. E, principalmente, já que ele já está criado, né, a gente não vai desfazer o negócio, a gente, tipo, já pensar em prazos, já que a gente, quanto antes começar para a próxima delegação, melhor. Então, bora botar um prazo aí, tipo, até o final de março, ou até semana que vem, sei lá, para que a gente já tenha esses critérios para a próxima delegação feitos, tipo, tendo em vista os do ano passado, que Bia comentou, a gente usa eles como modelo, já prepara, já tem esses critérios prontos até a data X, que seja 15 de março, que seja 20 de março ou final do mês, porque aí quanto antes a gente começar de fato, melhor. A Copa esse ano vai ser um mês antes da Copa do ano passado. Ano passado foi no início de dezembro. Esse ano vai ser início de novembro. E a assistente do Google está aqui conversando comigo. Horrores. Então, por hora é isso. Quem está nesse GT, conversar lá sobre prazos. Inclusive, eu estou lá e vou, talvez, puxar isso. Mas, tipo, todo mundo está bem-vindo a isso. E, enfim, vamos aproveitar os grupinhos criados. Uma outra ideia que eu estava aqui sonhando e tal, eu ia falar para ser uma função da delegação da COP do ano passado, mas já que a gente tem um GT para isso, de fazer um manual de COPs, porque todo ano parece que a gente tem esse retrabalho de quais são os passo a passo, de quais são as coisas que a gente tem que fazer, e tem esses prazos, tipo, para delegação ser escolhida, mas também tem os prazos de, tipo, o que você tem que fazer? Você tem que pesquisar seguro de saúde, você tem que pesquisar passagens, você tem que falar com o financiador, quem são os financiadores, que horas que abre o rolê também. Isso, tipo, pelo amor de Deus, gente, vamos parar de ficar surtando, porque eu acho que a falta de sistematizar essas informações que a gente já sabe, porque a gente vai para a COP desde a COP19, não tá em nenhum lugar, assim, né? Então podia muito, tipo, isso tá sistematizado e facilitar a vida de quem tá vindo depois.
Ai, acho ótimo. Boa, arrasou. Tá Então bota ali muito a no vida das GT pessoas. Cop, não GT Cop 26. Exatamente, faz muito Como? sentido. GT Cop, não GT Cop 26. Boa. Tem que mudar então lá. Gente, acho ótimo. Meu Deus, como é que isso? Sabia mesmo. Que loucura. Então eu coloquei aqui um pouquinho na ata algumas coisas que a gente foi falando. A última coisa que a Bia falou, eu não anotei. Aí você falou uma palavra, Bia. Qual foi a palavra que tu falou que resume esse repasse de informações? Procedimentos? É isso? Como? Não, Procedimentos? Passo a passo? ai, droga, Perrengue? tava tão legal. Tava tão legal a palavra. Enfim, depois eu vou lembrar. Mas então, eu acho que é isso, gente, porque assim, não, eu botei manual lá, era tipo fazer uma recapitulagem, enfim, esqueci, a louca. O seguinte, eu também fico um pouco preocupada. Sistematização, isso aí, boa, boa, Marina. Agora todas as palavras. Eu também fico um pouco preocupada e deixando isso muito claro aqui, de não ficar de não centralizar as informações e, por exemplo, só uma galera decidir, como, por exemplo, as questões dos critérios, que não é algo que, tipo, a gente faz nunca, tá? Eu acho que depois que a gente tentasse entender os pontos positivos, os negativos, a gente poderia trazer isso para as reuniões, né? E o grupo está aberto, gente, lá. Vocês sabem que quem se interessar pode ir entrando nesses grupos dos GTs, né, que foram criados. Mas isso também pode ser repassado durante todo o tempo para o GT, para todo mundo entender, e de forma alguma a gente vai criar critérios que sejam excludentes ou que apenas um grupo de pessoas concordem, tá? Só para todo mundo entender, não é essa a função do grupo, é só facilitar, porque a gente perde muito tempo com isso, gente. Eu sei que é muito importante esses critérios e tal, mas é uma coisa que todo ano a gente, tipo, leva mó tempão para entender. Então, acho que uma galera interessada e disposta em facilitar logo isso e agilizar vai ser bom para todo mundo, tá? Mas aí, com o tempo, a gente não tem todas as respostas, mas com o tempo a gente vai entendendo. Se a gente achar que não tá bacana a forma como está sendo feita, a gente vai mudando, não tem problema não. Alguém está falando ali sobre... Ué, cadê? Gente, não consigo acompanhar as duas coisas, não. Alguém tinha falado angústias ali. Gente, oi, fui eu. Oi, Marina, quer falar? Olá. Então, é que eu fiquei. A minha angústia, na real, é mais sobre sei lá, a plataforma, a ferramenta de uso desse pilar, porque no grupo do WhatsApp, se você não entra, você não vê o conteúdo, você tem que entrar para ver, né? E eu acho que o WhatsApp não ele não guarda bem as informações, né? Você, tipo, as coisas vão passando e tal. Então, não sei, a Bia falou do Trello, eu ainda também não sei usar o Trello direito, mas me parece que talvez seja uma opção um pouco melhor. Mas uma angústia que eu senti foi porque eu tenho curiosidade de saber o que tá rolando nos outros pilares, até porque eu não sei ainda onde eu me encaixo, porque eu acabei de chegar no rolê, né? Mas aí eu, tipo, entrei em um lá meio que por suposição, assim, pelo nome que eu acho que tem mais a ver, mas não sei se é isso, sabe? Então eu queria poder ter acesso ao que tá rolando nos outros, até pra saber onde eu me encaixo melhor, assim. Então a questão do grupo do WhatsApp, se for o meio central de trabalho desses grupos, eu acho que ia ficar, sei lá, eu fiquei angustiada com essa possibilidade. Você tem alguma alternativa, Mari? Então, o Trello eu não conheço direito, mas pelo que eu já comecei a usar e vi, acho que dá para dividir, né? Tipo, dá para fazer as abinhas lá, as coluninhas de cada pilar e as coisas lá dentro, não sei. Você que manja de Trello, o que você acha? Eu acho que o Trello dá para dar uma visualizada muito boa em
tudo que está acontecendo, e ele tem até calendário, prazos e tal, e ele é de graça também, né? Isso é uma coisa muito boa, ele, tipo, muito aberto, e só os extras muito dispensáveis que você tem que pagar. E você pode colocar em andamento e finalizado, então você também consegue ver o que já passou lá, e tem etiqueta. Então você consegue colocar uma etiqueta por cada pilar, e aí você organize pelas cores, assim você consegue ver tudo. Inclusive, ele é acessível para daltônicos, então ele também dá para mudar para essa versão acessível para daltônicos de cores. Sem ser isso, acho que fica um pouco complexo, porque aí a gente teria que fazer todo mundo migrar para o Slack ou para uma outra ferramenta de gestão, assim. Eu acho que os grupos que já estão um pouco mais ativos podem tentar usar essa ferramenta e ir vendo se está dando certo. Acho que a gente pode fazer isso, né? Porque não vai adiantar também, né? Tem que rolar primeiro o negócio para andar. Quer dizer, tem que estar andando para a gente usar o Trello. Então, eu acho que quem já começou podia dar uma visitada para ver se rola. Ou então, eu acho que a gente teve uma ideia muito legal agora de, tipo, o que fazer nesse pilar COPS. Eu acho que a gente já pode ir começando a pensar nisso e utilizar. A ideia também, Marina, era que semanalmente tivesse esse repasse do que está rolando. Porém, como a gente já falou aqui, eu vi que, tipo, teve que falaram mais, tiveram ideias e uma conversa, outros estão mais parados. Então, eu acho que é por não entender também o que afinal vai fazer, né? Eu acho que, por exemplo, esse clima ativo, a gente poderia usar ele para pensar nesses editais, pensar nesses prêmios, pensar em oportunidades. O que vocês acham? Ou vocês pensam outra coisa quando. Isso climativo, cara? Aham. Boa, a Carol fez uma pergunta bem válida. Quais são os grupos? Vamos listar aqui pra gente. Tá. Eu tenho a listinha, você quer? Quero. É climativo, lobby, COPs. COPS Comunicação e Grupo de Estudos. Climativo, GE, COPS, Comunicação. Já botei aqui, ó. Ah, Lobby. Isso. Lobby. Isso aí que a Bia mandou. Exatamente. Show. Eu entendi que o climativo são ações de ativismo, né? Inicialmente surgiu dessa forma. Gente, por que a gente não dividiu isso? Tipo, eu super entendo dividir lobby de ativismo e comunicação, mas a gente não usou nada dos pilares do Engaja. A gente já tem 4 pilares do Engaja, né? Tipo, ia ser tão mais susto, assim, de pensar em vez de só GE, coisas de educação, informações. E aí, quem quiser fazer Educlima, quem quiser fazer Caminhos da Solução com o Clima, pode entrar em GES aí, só para não ficar só pentelhando online. E COP, basicamente, é o pilar de participação do Engaja, né? Retomando os pilares do Engaja. Participação, mobilização, advocacy. E qual que é o último? Educação. Se esse climativo já está mais relacionado com ativismo, não tem muito a ver misturar outra coisa, não, que era o que eu estava falando. Acho que teria que ter mais um. Gente, porque eu acho não tem nada a ver, não. Podia ser o quê? Quem falou isso? Quê? Não sei, eu acho que tinha que ter um para a gente pensar nisso de escrever coisas, sabe? Tipo, edital, tipo, hoje, porque senão sempre fica, tipo, 2 pessoas escrevendo. E é algo Pode que é. ser projetos.
ativismo pode virar mobilização, porque aí eu acho que entra tanto fazer ações de ativismo quanto, sei lá, velho, eventos e tal. E aí o GT COP é o GT participação, GT não, né, Pilar? Participação e conferências, e normalmente é COP, as conferências. E advocacy é o lobby, né, tipo, e aí também tem comunicação, tá separado. E educação é os GE. Aí tem um de projetos também. Boa. Boa. Aí outra coisa também é que, tipo assim, tem alguns grupos que necessariamente vão ser temporada que a gente vai conversar lá, porque, por exemplo, eu vi que o grupo de grupos de estudo tá conversando, tá pensando em algumas coisas já aí para esse mês. Porém, lobby, fiquei pensando aqui, né? Tipo, que tipo de informações seriam passadas lá? Porque eu não sei, eu ainda não estou conseguindo visualizar isso muito bem, porque quando a gente fala de uma delegação, a gente consegue entender que lobby específico a gente vai fazer, né? Usando os nossos lobby points e tal. Porém, para o GT em si, ainda é algo que eu não estou conseguindo visualizar, porém, né, é um pilar, então, de alguma forma é algo que a gente já faz, mas enfim, estou confusa. Lobby, eu penso muito em reformar os nossos lobby points do ano passado, os nossos posicionamentos, né? Pensar na nossa visão e deixar elas mais específicas e específicas para cada região também, porque acho que por mais que tenha uma geral, acho que tem que adaptar isso por núcleo, tem que adaptar isso por região, porque as necessidades de uma pessoa de São Paulo não vão ser as mesmas de uma necessidade do pessoal, sei lá, do Mato Grosso. Ler a NDC brasileira, ler as conferências internacionais, ler, tipo, pegar as informações. Essas coisas, tipo, mais assim, de acompanhar o que está acontecendo na nossa política. E aí, já puxando o gancho para a comunicação, que eu acho que tem tudo a ver, porque os dois são parte de advocacy, é acompanhar o Clima Info, trazer notícias relevantes, publicar as atualizações que estão acontecendo no GT, no e-mail semanal para a galera. Tipo, acho que tudo isso entra em comunicação, né? Boa, Bia. Super. Alguém tá escrevendo isso aí? Tá, Bruno tá na ata. Bom, acho que é isso. Então, eu acho que a gente tá falando aqui, a gente falou de participação. Participação é projeto? Não, é outra coisa, né? Não, participação é COP. eventos, é COP. Ah, entendi. Aí a gente tem mobilização, né, que é mais ativismo, tem isso que a gente acabou de falar, de ficar acompanhando essas notícias para trazer também, aí comunicação a gente consegue já usar o que a gente tem feito aqui também para gerar algum conteúdo, alguma coisa assim, ou mesmo fazer esses repasses semanais, massa. O que mais? Educação, GE, formações, que já é uma coisa que a gente faz sempre aqui também, uma das atividades do GT, e projetos, eu acho que fica isso de, tipo, acompanhar editais, acompanhar esses prêmios, acompanhar oportunidade de participação, oportunidade de fala, e enfim, acho que deu uma clareada, assim. Tem algum específico, assim, que vocês estavam com alguma dúvida, que você acha que a gente não está conseguindo contemplar? Só lembrando que também passou desapercebido, existe um pilar de recepção de novos membros que foi criado. Esse pilar é meio óbvio, né? Que vai recepcionar os membros novos que entrarem, mas a gente não chegou a falar dele aqui, né? Caiu no esquecimento. Enfim, e o que eu ia comentar é que esse pilar de... Volta lá no próximo da reunião. De projetos talvez possa ser tipo acoplado junto com parcerias, né? Porque é uma coisa que eu acho que a gente pode, tipo, enquanto membro, e não só enquanto coordenação de GT ou enquanto CF,
a gente conseguir entender melhor, né? É nem mais, tipo, mais focado em clima, eu acho que poderia ser entre os dois, assim. Poderia estar no mesmo, né, no caso. Acho massa. Importante, super Eu importante. entendo muito parcerias dentro de lobby, na real, porque são essas relações externas. Projetos é muito mais você pegar, olhar um edital e falar, véi, bora escrever essa porra, bora conseguir, tipo, formar um novo do clima, assim. Claro que tem que conversar com advocacy, com lobby, porque não são caixinhas, né, gente? São redes. Então, tem que saber quais são os parceiros e estar antenado também em publicações aí de oportunidades. E aí isso entra em comunicação e estar antenado de tudo. Sim, acho que faz mais sentido mesmo, Bia. Eu acho que a gente pode entender isso também, porque, por exemplo, vão ter projetos mais específicos ou alguns editais que vai envolver parcerias. Então, nesse caso, acho que a gente entender em que seria essa parceria, em que momento, como que seria feito isso. E aí a gente pode direcionar para o grupo específico. Se a gente entende que isso aqui é mais lobby, é mais advocacy, se a gente direciona, se a gente acha que a gente pode resolver isso em projetos, aí a gente entender mesmo, gente, porque aqui a gente está fazendo a teoria, mas na prática que a gente vai entender como que realmente a gente vai. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Na última reunião, estava lá em Piracicaba, a gente estava construindo algo sobre educação. Tinha tipo, uns pilares também, e tinha um sobre educação. Quando a gente começou a falar sobre educação e tal, a gente descobriu que a gente estava falando sobre comunicação. A gente tinha feito algo enorme para falar, tipo, de como que seriam as ações educacionais esse ano do OC, e a gente estava falando de comunicação. Tipo, então, foi lá e falou, pera, mas isso aqui não é educação, isso aqui é comunicação, vocês estão repassando uma informação, não tem metodologia educacional aqui. Então, eu acho que é isso, coisas que na prática a gente vai descobrindo. Então, de boa também se isso acontecer. A Manga está falando sobre matriz de risco. Isso entraria em mobilização? Porque, tipo, tá muito envolvido, mas eu não sei se... Acho que super, porque tem muito a ver com ativismo. Que é algo muito importante também, que a gente precisa pensar enquanto rede, não só enquanto GT de clima. Sim. Boa, Manguinha. Anota aí já missões do pilar de ativismo para fazer o banco de ações de ativismo de clima, falar com o Fridays, falar com o Extinction Rebellion, falar com essa galera toda. Gente, uma coisa que eu não entendi de recepção é o seguinte, porque assim, não está na ata, então a pessoa que chegou atrasada na reunião não está sabendo. Um tempo atrás, a gente criou um grupo, que foi quando o Igor falou que ele não poderia mais recepcionar, e aí outras pessoas vieram, né, ficar responsáveis por recepcionar. Aí depois foi criado esse grupo de recepção. Não entendi bem. O que foi que aconteceu? O que ela falou? Porque tinha uma pessoa responsável por recepcionar. O que seria, no caso, então, de recepção? Entendi. Botou ali autoexplicativo. Não... Então, esse grupo de recepção é um grupo de acolhimento a novos membros para tirar dúvidas sobre o grupo de clima e não necessariamente, tipo, flodar o privado de quem está fazendo essas recepções. É um grupo que eu acho que ele é o grupo que existe em todos os outros GTs, que tem funcionado certo. E pelo que eu acompanho, pelo menos GT Bio, e apesar de longe, eu acompanho também o de ODS, é um grupo que a galera se sente bem à vontade para tirar todas as dúvidas e tal. E fica uma galerinha ali monitorando, então não necessariamente vai para uma pessoa específica do grupo e fica mais tranquilo, as informações fluírem. Depois que a pessoa é recepcionada, ela entra no grupo do GT de Clima, ela sai desse grupo e entra outros membros. É um grupo assim bem realmente de passagem para melhor entendimento do que seria o GT de Clima que está rolando. Gente, e a galera que fazia recepção anterior, eles estão dentro desse grupo, inclusive. Eles estavam começando
ativa ainda por realmente não ter bem definido, tipo, como vão ser esses grupos, como vai ser o funcionamento e tal. Queria fazer uma sugestão para o grupo de recepção, quem estiver lá e tal. Pelo menos no núcleo de São Paulo, uma coisa que tem funcionado muito, especialmente porque tem um fluxo muito grande de entrada de gente, é fazer recepção coletiva. Então tem um grupo que é a recepção Engaja Sampa, aí entra uma caralhada de gente, tipo umas 10, 15 pessoas, e aí uma vez a cada 2 semanas a gente faz uma reuniãozinha de 30 minutos e fala tudo o que está acontecendo no GT, assim. No GT não, né? No NL. E aí comenta de, o que você pode fazer, como que o Engaja surgiu, quais são os GTs que existem, como que você se engaja dentro do NL. E aí, como a gente está construindo toda essa estruturação, eu acho que faria sentido explicar o que cada pilar faz, explicar quais ferramentas que a gente usa, enfim, todos os nossos históricos aí de clima e quais são os documentos importantes para eles lerem. Tipo, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas ano passado, quando a gente estava fazendo o credenciamento do Engaja na COP, eu escrevi um relatório de todas as atividades de clima que o Engaja fez de 2017 até 2018. Assim. Então, tem tipo todo o histórico de clima que estava na planilha de impacto que a gente conseguiu resgatar lá. Então, tipo, tem várias coisas que a gente pode fazer e tal. Inclusive, isso é uma coisa que antes era uma orientação do CEF, não sei o que aconteceu com isso, mas todos os GTs tinham que fazer um relatório anual de atividades, né? E isso é uma coisa que fica a dica para se pensar, né? Quem que vai ficar com esse paju? Mas, enfim. É muito legal, é um paju, mas ao mesmo tempo é muito legal para falar, se você se interessa por esse tema, é isso que a gente fez nesse ano, no ano passado. Boa, Bia, resgatando as coisas. Mas, tá, entendi, gente. Então, pode ser uma coisa que seja um pouco mais contínua, tipo, não sempre, né, mas um acompanhamento um pouco mais de dúvidas mesmo. Beleza, então é que eu achei que tava duas coisas separadas, tipo, a galera que ia fazer a recepção e a galera que ia ficar nesse... Tá ótimo, então. Bom, eu acho que a gente conseguiu dar uma clareada. Eu acho que agora é fazer com que a galera se envolva mesmo nesses grupos. Mais pessoas que ainda não estão nos grupos, mas se querem participar, vir ler a ata e entender, tipo, o que está detalhado aqui e como que elas podem se encaixar nisso. E a gente ir vendo mesmo o que está acontecendo e como que isso vai rolar. Que é algo novo, né? Uma tentativa que a gente está fazendo. Seria muito legal se desse certo, porque a gente conseguiria muito descentralizar as informações e também fazer com que as pessoas estivessem mais ativas dentro do GT, que é um objetivo, né? A gente tem muita gente no grupo, mas a gente quer que, enfim, participem mais. E é isso. Vocês acham que está faltando alguma coisa que a gente pode completar hoje ou estamos ok? Tô de boa. 1h30 de reunião, né? Para mim dá tranquilo também. Boa. E semana que vem vai ser. Oi, Nai. Eu não tô falando, não. Eu só tô lendo a mensagem aqui, vai dar. Carol, tô lendo tua mensagem aqui do lado. No caso, as demandas ainda, tipo, dos, tipo, grupo de estudo, é isso? Não, seria elementos mesmo. Ponto de lobby, né? Tipo o que a gente tava fazendo ano passado. Sim, então, tipo, um grupo de estudo, né? É um grupo de estudo que tem um encaminhamento de demands feito por nós mesmos. Entendi. Não estava sabendo, mas... No caso, então, na próxima reunião, né, Carol? Carolina, já que a gente a pessoa. Massa. E o de Ace, se eu não me engano, é na outra semana. Eu, Depois da a dessa, né? Gi e o Paulo, Legal, no dia 17. Não, 18 mesmo. bacana. Isso tá lá, deve estar no nosso calendário, né? Mas eu vou anotar aqui para colocar caso não esteja.
E também botar aqui na ata, mas tudo bem. Tá valendo se tava na outra ata passada aqui, ó, acho que não tá, não. Ok. Tá bom, então, gente. Então, ótimo. Vai avisando a gente aí se tá tudo certo, tá, Carolina? Se tiver alguma dúvida, tal, de funcionamento, pode entrar em contato com qualquer pessoa que está nessa reunião aqui, que está todo mundo apto para falar sobre isso. E, enfim, então temos datas, dia 11 e dia 18. Maravilha. Maravilha. Dia 25 também. A ideia, gente, é que a gente faça essas demands, mas, tipo, ainda rola reunião, não é uma coisa que anula a outra. Então, tipo, se a gente tiver repasses e pautas, a gente pode fazer reunião depois das demands, da apresentação. É mais uma ideia de fazer, tipo, meia hora, por aí. Para que a gente consiga ter uma coisa mais rapidinha. Dia 25 é o que mesmo, Ana? Direitos Humanos. É a Nai? Isso. Tá. Então tá bom. 25 direitos humanos. Acho que é isso. Gente, acho que fechamos por hoje. Obrigado por terem ficado até agora. Deu uma clareada massa. E aí, enfim, agora eu vou falar para a galera que não participou, dar uma lidinha aí na ata para tentar entender. E, enfim, qualquer coisa a gente vai. Vai ter resuminho no grupo. Oi? Vai ter resuminho no grupo. Ai, gente, que perfeitos! Ai, que maravilha. Ótimo, então, gente. Ótimo. Então vai ter resuminho no grupo. Isso, até meia-noite. Obrigada. Meia-noite. Boa noite. Beijo, gente. Até mais. Bom descanso para vocês.